Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 7 de fevereiro. Neste dia, no ano de 1807, decorreu a Batalha de Eylau, na Prússia Oriental, entre as forças de Napoleão Bonaparte e da Rússia. Uma batalha que em apenas 14 horas resultou em quase 50 mil baixas. Em 1807, Napoleão Bonaparte seguia imparável pela Europa. Assumiu o comando da França em 1799, instituindo uma ditadura militar que lhe garantiu poderes ilimitados, algo que foi oficializado com a sua coroação como imperador francês em dezembro de 1804. Um ano e meio antes, em 1803, com Napoleão estendendo a sua influência sobre países como a Suíça e sobre territórios que hoje correspondem à Itália e à Alemanha, outras nações europeias, em especial o Reino Unido, viram nisso uma preocupante alteração na balança de poder do continente, o que levou algumas nações a unirem forças para barrar as pretensões francesas. Isso levaria, em maio de 1803, ao início das chamadas Guerras Napoleônicas, travadas por Napoleão contra uma série de coalizões de outros países. As Guerras Napoleônicas estenderam-se de 1803 a 1815 e são normalmente divididas em 5 grandes conflitos, começando com a Terceira Coalizão de 1805, que colocou a França contra uma coalizão formada pelo Sacro Império Romano, a Rússia, o Reino Unido, a Suécia e os reinos de Nápoles e da Sicília, seguida pela Quarta Coalizão de 1806, que colocou a França contra a Prússia, a Rússia, o Reino Unido, a Saxônia, a Suécia e a Sicília. E depois pela Quinta Coalizão de 1809, com a França tendo ao seu lado alguns aliados de peso como a Itália, Nápoles, a Suíça, a Holanda e uma confederação de reinos alemães, que combateram a Áustria, a Hungria, o Tirol, o Reino Unido, a Espanha, a Sicília e a Sardenha. Depois pela Sexta Coalizão de 1813, que resultaria na derrota de Napoleão e na sua abdicação ao trono em abril de 1814, tendo sido então exilado para a ilha de Elba. E finalmente na Sétima e última Coalizão de 1815, quando Napoleão, depois de ter retornado em triunfo do seu exílio, liderou o exército francês para uma derrota em Waterloo, contra uma gigantesca coalizão de forças envolvendo o Reino Unido, a Prússia, a Áustria, a Rússia, o Reino de Hanover, a Suécia, a Espanha, Portugal, auxiliados por muitos outros países e reinos. Mas em fevereiro de 1807, no âmbito ainda da Quarta Coalizão, Napoleão Bonaparte ainda era visto como invencível, tendo alcançado importantes vitórias contra os austríacos em e novamente contra os austríacos e os russos na Batalha de Austerlitz, de dezembro de 1805. Apenas poucos meses antes, em outubro de 1806, Napoleão tinha esmagado as forças prussianas na Batalha de Jena-Austerlitz e destruído o que restava daquele exército em Prenzlau e Lübeck. E bem no início de 1807, nos primeiros dias de janeiro, a Rússia, comandada pelo Marechal Levin August von Bennigsen, imaginando que Napoleão estivesse com as suas forças enfraquecidas devido aos combates anteriores com os prussianos, invadiu a Prússia Oriental à frente de 76 mil soldados, avançando rapidamente para o oeste, libertando muitas cidades e regiões ocupadas por pequenas guarnições francesas. Napoleão, que estava reagrupando as suas forças dos recentes combates na região, reagiu rapidamente, contra-atacando o avanço russo por meio de ataques contra a longa coluna do Marechal Bennigsen, evitando sempre um confronto de grandes dimensões. Enquanto isso, Napoleão manobrava sua força principal pelo norte da Prússia, com o objetivo de cortar a via de suprimentos das forças russas e, ao mesmo tempo, impedir recuos e também a chegada de reforços. Mas os russos conseguiram capturar uma cópia das ordens de Napoleão e, diante da tragédia iminente, iniciaram um amplo e rápido movimento de recuo pelo Nordeste, fugindo assim do movimento de cerco que Napoleão estava montando. Teve então início uma grande perseguição, pontuada com pequenas, mas muito sangrentas batalhas conforme a força principal da Rússia tentava se afastar da força principal de Napoleão.
Entre os dias 4 e 5 de fevereiro de 1807, as forças russas concentraram-se na região da cidade de Eylau, ao sul de Königsberg, cerca de 300 quilômetros ao norte de Varsóvia. Os russos já não podiam continuar em fuga e aquela região, com amplas áreas agrícolas à volta, foi a escolhida para o combate. O clima extremamente frio, a neve e a lama dificultou o avanço de Napoleão pela região, e nesse dia, 7 de fevereiro do ano de 1807, as primeiras forças de cavalaria de Napoleão chegaram à região de Eylau, com os russos correndo para posicionar as suas peças de artilharia por trás das suas linhas. Perto do final da tarde, chegou o restante da força de Napoleão, totalizando cerca de 49 mil soldados, que obrigaram as forças russas à frente de Eylau, comandadas pelo príncipe Bagration, a recuar em direção à força principal russa. Esse recuo foi coberto por Barclay de Tolly, que estava entrincheirado em Eylau, o que irritou profundamente Napoleão, que ordenou que os seus soldados entrassem na pequena cidade para desalojar de lá as forças russas. Às 22 horas, após mais de 4 mil baixas para cada lado, os russos abandonaram a cidade, deixando-a para os franceses, com os soldados rapidamente procurando abrigo onde podiam para se proteger do frio e da neve. No início da manhã seguinte, 8 de fevereiro, os russos estavam firmemente posicionados do lado de fora da cidade, com 67 mil soldados e 400 canhões, com Napoleão tendo à sua disposição apenas 49 mil soldados e 300 canhões, com ambos os lados, aguardando reforços importantes. Logo pela manhã, debaixo de uma intensa nevasca, tiveram início as movimentações e os ataques de ambos os exércitos, com os russos e os franceses tentando enfraquecer o adversário com disparos de canhão, mas a péssima visibilidade impediu grandes danos. E foi nesse ambiente de fraca visibilidade que os combates prosseguiram pela manhã, com muitas colunas de infantaria se perdendo no campo de batalha, resultando em baixas desnecessárias entre os soldados. No fim da manhã, com o centro francês sendo enfraquecido pelo ataque russo, Napoleão ordenou aquele que é visto hoje como uma das maiores cargas de cavalaria de toda a história, com milhares de cavaleiros franceses, divididos em 2 grupos, atacando as posições de infantaria russa. Em certos pontos, o ataque da cavalaria francesa foi extremamente eficiente, chegando até as reservas muito atrás na retaguarda, com esse avanço enfraquecendo alguns pontos da frente russa, com destaque para o seu centro. Napoleão sabia que se atacasse em força o centro, acabaria por vencer a batalha, mas ele também sabia que 9 mil prussianos se aproximavam rapidamente do campo de batalha para reforçar os russos, e por isso ele preferiu manter boa parte da sua infantaria na reserva. Essa força prussiana finalmente chegou às 16 horas e atacou a partir do flanco leste russo, obrigando uma parte considerável da força francesa a recuar vários quilômetros. E a tragédia só não foi completa graças aos canhões franceses, estrategicamente muito bem posicionados, que empurraram os prussianos para trás. Quando a noite começou a cair, ambos os lados estavam completamente exaustos. E às 22 horas do dia 8 de fevereiro, após uma reunião do Conselho de Guerra, os russos e os prussianos decidiram abandonar a região e recuar, recobertos pela nevasca e pela escuridão. Foi somente às 3 da manhã que os franceses se aperceberam que os russos estavam recuando, mas Napoleão não tinha à disposição tropas frescas para seguir em perseguição e a batalha chegou ao fim. De acordo com algumas fontes, o número total de baixas, entre mortos, feridos e capturados, oscila entre os 20 mil para os russos e os 25 mil para os franceses, totalizando mais de 45 mil baixas em apenas 14 horas de combates. Napoleão acabaria conquistando aquele campo de batalha, mas a sua força original de 49 mil soldados estava reduzida a apenas 26 mil, com o campo recoberto por milhares de corpos e milhares de feridos, enterrados ou semi-enterrados na neve e na lama. A visão era aterradora e o Marechal Ney, um dos comandantes de Napoleão, escreveu em seu diário após vistoriar o campo de batalha no dia seguinte ao fim do combate: "Que massacre! E sem qualquer resultado."
quase 50 mil baixas e nada de significativo se alterou na guerra, com os russos continuando a sua fuga e Napoleão, com forças enfraquecidas, sendo obrigado a recuar para reagrupar. A Guerra da Quarta Coalizão só terminaria 4 meses depois, em junho de 1807, com a vitória francesa na Batalha de Friedland, que obrigou o czar Alexandre I a negociar a rendição e a retirada da Rússia da guerra. Se gostou do vídeo, deixa aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!